We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. Robert Oppenheimer e outras mentes brilhantes britânicas e canadenses se uniram por um projeto, o Projeto Manhattan. O esforço dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver a primeira bomba atômica tem como combustível o receio de que a Alemanha nazista estivesse próxima de construir essa arma. O projeto foi oficialmente iniciado em 1942 e contou com a coordenação do físico Robert Oppenheimer e a colaboração de cientistas britânicos e canadenses. Eles se baseavam na descoberta da radioatividade que aconteceu devido a Henry Becquerel e o casal Curie, e o estudo dos elementos radioativos por Rutherford e sódio. Em 1939, Otto Hahn e Fritz Strassmann observaram a fissão do urânio. Na fissão nuclear, uma partícula de nêutron é acelerada em direção ao núcleo de átomo de urânio com massa atômica de 235, deixando ele instável e com massa atômica de 236, dividindo em dois grupos menores e mais leves, o bário, com massa atômica de 144, e o criptônio, com 89 de massa. Essa divisão do núcleo libera energia de ligação nuclear, radiação gama e mais dois nêutrons que irão de encontro com novos núcleos atômicos, os desintegrando novamente em energia, radiação e outros nêutrons que seguirão o mesmo caminho, causando uma reação em cadeia. De acordo com a famosa equação de Einstein, a energia liberada mais a massa dos núcleos menores mais os nêutrons será igual à massa do núcleo do urânio, ou seja, a energia liberada é igual à massa do núcleo de urânio menos os núcleos menores de nêutron, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Utilizando locais secretos de pesquisa como Los Alamos, no Novo México, Oak Ridge, em Tennessee, e Hanford, em Washington, o projeto desenvolveu técnicas para o enriquecimento do urânio e a produção do plutônio, essenciais para a construção da bomba. O primeiro teste bem-sucedido, conhecido como Trinity, foi realizado em 16 de julho de 1945 no deserto do Novo México. Comprovado o poder da nova arma, pouco depois, em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Esse ataque vitimizou mais de 120 mil pessoas, levando à rendição do país e ao fim da Segunda Guerra Mundial. As consequências do Projeto Manhattan foram amplas. A destruição causada pelas bombas inaugurou a era nuclear, além de provocar uma corrida armamentista entre as potências, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. O projeto também impulsionou o avanço na física, mas levantou profundas questões éticas sobre o uso de armas nucleares e sua implicação para a humanidade. Após a guerra, a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear em 1949, dando início à corrida armamentista nuclear com os Estados Unidos, que logo desenvolveram a bomba de hidrogênio. Outros países, como Inglaterra, França e China, também passaram a desenvolver armas nucleares, o que gerou movimentos contra a proliferação nuclear. O objetivo de destruir alvos inimigos em áreas específicas, as armas nucleares são capazes de gerar uma grande onda de choque que se propaga a partir de um ponto de explosão, podendo destruir edifícios e até cidades inteiras. A energia massiva que é gerada é destruidora. O uso de armas nucleares levanta dilemas éticos, pois afeta indiscriminadamente civis e combatentes, sendo amplamente visto como imoral e incorrendo em fortes represálias internacionais. As armas nucleares são as armas mais terríveis já inventadas. Nenhuma arma tem maior poder de destruição e causa tanto sofrimento humano, não havendo maneira de controlar o alcance e a precipitação radioativa ou a duração de seus efeitos. Uma bomba nuclear detonada em uma cidade mata num instante dezenas de milhares de pessoas,
e dezenas de milhares mais sofrerão as lesões horríveis, morrendo posteriormente por exposições à radiação. Além de imensa perda imediata de vida, uma guerra nuclear poderia causar danos duradouros ao nosso planeta, poderia interromper severamente o ecossistema e reduzir as temperaturas globais, causando escassez de alimentos no mundo todo. Atualmente, segundo a Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, existem cerca de 12.500 armas nucleares no mundo, e elas são divididas em 2 tipos. Uma delas é a de fissão nuclear, que a gente viu anteriormente, onde é usado átomos pesados, como o urânio-235 ou plutônio-239. O segundo tipo seriam as bombas termonucleares, ou seja, as bombas de hidrogênio. E elas são armas que têm uma energia muito maior do que as bombas de fissão, por exemplo. Elas funcionam por meio da fusão nuclear, onde os núcleos mais leves, como o hidrogênio, eles se combinam para formar núcleos mais pesados. Esse processo faz com que se libere uma quantidade de energia muito grande e ela pode chegar até 1000 vezes mais do que a energia liberada pelas bombas atômicas convencionais. As armas nucleares causam diversos efeitos devastadores. A explosão gera calor intenso, resultando em queimaduras e incêndios a grande distância. A radiação ionizante, que inclui raios gama e partículas alfa e beta, danificam tecidos e pode causar morte por síndrome de radiação aguda, além de câncer e malformações genéticas a longo prazo. A precipitação radioativa contamina o solo e os ecossistemas, causando problemas duradouros para a saúde pública e o meio ambiente ao seu redor. A explosão também cria uma onda de choque que destrói as estruturas ao redor de maneira massiva, de forma intensa. Para entender os efeitos que as armas nucleares causam, é importante conhecer como funciona. Como funciona a radioatividade e o decaimento nuclear, que explica como os materiais radioativos resultam e continuam liberando radiação por um longo período de tempo, impactando as áreas contaminadas e todo o ambiente. Algumas das armas nucleares mais conhecidas da história, elas não são apenas símbolos de poder militar. Elas representam momentos cruciais de tensão, tragédia e aprendizado na relação da humanidade com a tecnologia. Algumas das mais impactantes foram a Tsar Bomba, criada durante a Guerra Fria pela União Soviética, a Ivy Mike, a primeira bomba de hidrogênio criada pelos Estados Unidos, a Castle Bravo, também estadunidense, responsável pela contaminação radioativa em várias ilhas do Pacífico, onde ela era testada, e a Little Boy e a Fat Man, as únicas armas nucleares usadas em combate até hoje, lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Formalmente declaradas, possuímos 9 potências nucleares: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e a Coreia do Norte. Essa exclusividade de alguns países na posse de armas nucleares é resultado de uma combinação de fatores históricos, geopolíticos, tecnológicos e estratégicos, além de implicações éticas e de poder que se desenvolveram ao longo das décadas. Potências como o Reino Unido, a França e a China criaram seus próprios arsenais nucleares, muitas vezes para assegurar uma posição de poder no cenário global e garantir a segurança contra possíveis ameaças, tendo em vista o cenário da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Para conter a proliferação dessas armas, foi assinado em 1968 o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, que entrou em vigor em 1970. Esse tratado formalizou a divisão entre os estados com armas nucleares, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, e os estados sem armas nucleares, comprometendo as potências nucleares a não transferirem essas armas para outros países, incentivando o uso pacífico da energia nuclear. Além disso, o TNP ele compromete todos os signatários com os esforços de desarmamento, em teoria visando reduzir os riscos de uma possível guerra nuclear. A polêmica Coreia do Norte, ela possui entre 30 e 40 ogivas nucleares. O país iniciou seu programa nuclear em 1980. Ele utiliza um enriquecimento de urânio para aumentar a produção de armas nucleares. O país tem algumas instalações secretas ao longo do seu território que visam justamente a produção e o desenvolvimento de armas nucleares. Israel nunca declarou oficialmente possuir armas nucleares, mas o país possui armas desde 1960, entre 80 a 400 ogivas, sendo muito difícil estimar, já que a nação se recusa a declarar o uso de armas nucleares, sendo uma das maiores e mais sofisticadas novas potências atômicas. Também se acredita que Israel tem explorado a possibilidade de colocar uma pequena parte do seu poder bélico nuclear a bordo de submarinos, embora não se saiba o quanto
se tem avançado nesse programa. A Índia iniciou sua pesquisa nuclear nos anos de 1940 e, em 1974, ela realizou seu primeiro teste nuclear, que foi chamado de Buda Sorridente. Hoje o país possui cerca de 160 ogivas nucleares, a maioria localizada em território marinho, como no início do seu domínio nuclear. Após conflitos com a Índia, o Paquistão iniciou seu programa nuclear em 1972, gastando mais ou menos 450 milhões de dólares em um projeto altamente sigiloso. Realizou seu primeiro teste nuclear lá para 1983 e atualmente possui pouco mais de 160 ogivas nucleares. Falando um pouco sobre o Reino Unido, ele possui 225 armas nucleares, especialmente submarinos de mísseis balísticos, e pretende aumentar seu arsenal para 260 ogivas. A ameaça percebida pela Rússia tem incentivado bastante o país a expandir seu armamento nuclear. Próximo ao Reino Unido, a França possui 290 armas nucleares, a maioria sendo armazenada pela Marinha Francesa dentro dos submarinos. Tendo feito um projeto em 2008 para cortar o número de ogivas nucleares no país, desde lá, apenas 68 ogivas foram desativadas. A França vê as armas nucleares como um seguro de vida para a população. Na época, o arsenal francês era estimado em 900 armas atômicas, tendo um gasto anual de 3,5 bilhões para aumentar os armamentos. Isso falando em 2008. Atualmente, não existe uma estimativa exata do valor do arsenal. A China possui 350 ogivas nucleares ao todo e pretende dobrar esse número até 2027. Não se sabe ao certo quantas estão ativas. Realizou seu primeiro teste nuclear em 1964, em resposta aos Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Em 1967, testou sua primeira bomba de hidrogênio. Foi o salto da tecnologia fissão-fusão mais curto da história. A China também assumiu políticas de não primeiro uso, só usando suas armas nucleares como resposta a um ataque direto à sua nação. O pioneiro do desenvolvimento de armas nucleares, os Estados Unidos, foi o único que as utilizou contra outro país. Com 5.550 ogivas nucleares, e 1.375 delas estão ativas. Realizou seu primeiro teste nuclear em 1945, dentro do Projeto Manhattan, realizado como resposta ao nazismo. O físico diretor do projeto Robert Oppenheimer é considerado o pai da bomba atômica. Após o primeiro teste, os Estados Unidos disparou 2 bombas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, sendo o ataque de bomba atômica mais conhecido do mundo. A Rússia possui 6.257 ogivas nucleares, sendo o país com mais armas nucleares no mundo. 1.456 ogivas estão ativas. O país realizou seu primeiro teste em armas nucleares em 1949, sendo a segunda nação a desenvolver essa tecnologia com sua base de pesquisa em espionagem ao Projeto Manhattan. As implicações sociais e políticas da posse dessas armas são enormes. Armas nucleares simbolizam o poder militar máximo e funcionam como uma ferramenta de dissuasão, pois desencorajam ataques diretos contra os países que as detêm. Dessa forma, as potências nucleares têm um peso político maior no cenário internacional e poder usar essa capacidade para garantir sua segurança, estabelecendo um equilíbrio de poder, especialmente em regiões com tensões geopolíticas. Contudo, a posse de armas nucleares traz também grandes responsabilidades e pressões, tanto internas quanto externas. Para manter esses arsenais sob controle e evitar sua proliferação, a posse de armas nucleares levanta ainda questões éticas e humanitárias profundas. A ciência do impacto do uso das armas nucleares levou à criação de movimentos globais pelo desarmamento nuclear e o desenvolvimento de um debate ético sobre a legitimidade de possuir e potencialmente usar essas armas. Organizações internacionais e civis têm pressionado para que os países considerem a redução de seus arsenais, em buscas de alternativas de segurança globais que não incluem armas de destruição em massa. Portanto, a posse de armas nucleares por esses países é resultado de uma combinação de fatores históricos e políticos, além de compromissos internacionais que visam manter a segurança global e controlar a proliferação. Ao mesmo tempo, as implicações dessa exclusividade incluem desafios éticos, riscos de catástrofe e dilema constante entre o poder militar e a segurança humanitária.